Muito bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio, nosso suntuoso estúdio. Tá bonito, né, professor? Tá bonito bastante. Professor Anderson Cruz. Prazer, como vai? Obrigado Tudo pela bem? presença aqui para falar com a gente agradeço. a respeito desse mercado. Tem que ser mais respeitado, né? Precisa mercado bastante. pedagógico no nosso país. Parece, né? A gente estava dando uma estudada no tema um pouco antes da nossa entrevista aqui, professor. O pessoal da redação, né, o pessoal da nossa produção, estava me passando que hoje não é só nas salas de aula. Né? O professor está tendo uma abrangência, está podendo organizar outras atividades. É isso mesmo? Isso Deu uma mesmo, melhorada? Paulinho. Deu uma melhorada e com essa demanda do mercado de trabalho, o pedagogo ele pode atuar em várias fases do mercado, não somente em sala de aula e nem somente como diretor de escola. O que o senhor destaca? Ele pode atuar em ONGs, em projetos sociais de educação. Ele pode atuar, inclusive, numa demanda hoje que é crescente, por exemplo, o mercado da beleza, com a crescente franquias de beleza. Entendi. Ele atuar como coordenador pedagógico frente a esses cursos profissionais e, além disso, atuar na educação corporativa nas empresas. Novo isso, relativamente novo, essa mudança ou essa ampliação, professor? Esse movimento ele tem começado nesses últimos 10 anos e tem se fortalecido nesses últimos 4 anos para cá. Uma pitadinha, né, se comparado à história. Sim. E está sendo bom, ou seja, os professores, de um modo geral, os pedagogos, né, tecnicamente assim são chamados, e amanhã, né, a gente tem a comemoração do Dia dos Professores. Mas, enfim, já a gente vem para esse tema. Mas em relação a essa abrangência ou a essa ampliação de possibilidades, o pessoal está aderindo, está entendendo que pode ser, de repente, um viés que pode acrescentar algo ou, de repente, ser uma outra porta aberta, sendo que talvez o magistério não atenda, de repente, as necessidades básicas. O pessoal está entendendo? Está aderindo a essas ampliações? O movimento ainda está pequeno, tímido, né? Mas em sala de aula a gente tem desenvolvido todo esse arcabouço com os nossos estudantes. Principalmente, olha, pessoal, hoje vocês podem atuar em várias frentes, não somente em sala de aula. Né? Então, as instituições estão voltadas para isso. Né? E o nosso trabalho como mediador de sala de aula é justamente promover esse crescimento para o nosso estudante para que ele possa adentrar no mercado de trabalho. Talvez essa certa resistência, o senhor está falando num período, né, de 10 anos, dependendo da visão com que você olha, né, essa janela de 10 anos, você pode ter um período relativamente comprido, mas em relação à história, ele é uma areinha. Será, professor, e aí o senhor como atua também no jornalismo, será que de repente não há uma resistência, talvez, dos pedagogos, até pela questão da vocação? O cara faz a pedagogia, ou a mulher faz a pedagogia, querendo exatamente a sala de aula, e aí de repente o mercado se fecha. Será que ainda existe um pouco de resistência? Ou seja, quer a sala de aula, pode ser isso? Bacana ser tocada nesse assunto, porque isso, na verdade, é um quebra de paradigmas, né? Totalmente. Porque o pedagogo, quando ele vai para a sala de aula, ele procura esse curso de graduação, ele só tem um foco da sala de aula. Né? Quando ele se depara com essa frente, com essas novas possibilidades, ele fica um pouco assustado. Mas conforme vai adquirindo a experiência em sala de aula, com as disciplinas e trabalhando toda a gestão de projetos que a nossa instituição promove, então isso faz com que o aluno ele consiga ter essa visibilidade mais à frente e ter todo esse espaço mais aberto. Conversando com outros colegas do senhor, ainda nesse tema, o senhor ouve, né, de repente, que a sala de aula ela é necessária até por essa questão de vocação, mas a necessidade econômica e de mercado hoje talvez esteja colocando, ou como de fato a gente imagina que está, colocando de repente essa abertura de possibilidades e aí passa a ser uma opção, além da sala de aula, fazer alguma outra coisa ou abandonar a sala de aula por uma questão de necessidade e aderir a outras funções. O que o senhor tem ouvido por aí? Olha, na verdade, não é só uma questão econômica, né? As empresas, as ONGs, tiveram essa abertura pela necessidade mesmo, né? Principalmente pela gestão de projetos sociais, frente às ONGs, frente às comunidades. E com alguns colegas nossos, nós estamos em algumas pesquisas, há uma grande necessidade mesmo dessa atuação do pedagogo também fora da sala de aula, né? Não somente em sala de aula. Então, são várias possibilidades existentes. Entendi. Bom, vamos falar do aspecto geral, que é sempre muito preocupante. Amanhã é comemorado o Dia do Professor, né? Como é que está hoje, professor? Falando especialmente, voltando, né, ou abrindo a tua visão para analisar esse contexto geral, maluco, como é que pode, em países desenvolvidos, o professor é tratado tão ou mais, de uma maneira mais reconhecida do que
os médicos ou os engenheiros, etc. E a gente ainda caminha nisso. Por que será, professor? O que acontece? Olha, eu acredito que é uma questão cultural mesmo, da história, né? Eu costumo dizer que nós ainda precisamos de mais uns 500 anos para mudar essa história, Entendi. né? Ter o reconhecimento 500? mais uns 500 Eu anos. estava imaginando que daqui a 50, Não, você acha que demora mais? eu vou nos 500 anos ainda, porque há realmente um movimento a ser feito, sim, para que o professor possa ser reconhecido mesmo. O professor ele não é somente aquele que traz o conhecimento, mas ele media esse conhecimento tanto na questão profissional quanto na questão pessoal do estudante. Entendi. Né? Infelizmente, nós temos na nossa história brasileira casos recentes, casos antigos, da falta de respeito do professor. Infelizmente, também isso é crescente cada vez mais em várias A segurança escolas. está pegando, a falta dela está pegando muito? Está sim. Né? Antes, nós tínhamos um respeito maior pelo professor. Né? Hoje, alguns estudantes, às vezes, trabalham de uma outra forma, extrapola, ou porque faltou 1/10 de ponto na média, enfim. Mas ainda há muito trabalho a ser feito e eu acredito muito. Tá, professor, infelizmente eu preciso encerrar, mas foi bacana ver que o senhor tem esse otimismo. Obrigado. 500 anos. 500 mas vai anos. acontecer, tá? Logo, logo. Ao mestre com carinho, todo o nosso respeito e a nossa admiração. Estendo isso a todos os professores que nos veem nesse momento, tá bom? E quero aproveitar e dar um feliz Dia dos Professores a todos. Muito obrigado, querido. Uma Até satisfação mais. recebê-lo, tá? Fique à vontade para poder deixar o nosso estúdio. Olha, bacana, hein? Professor, ele tem essa visão aí, de repente, talvez até um pouco mais embasada, um pouco não, muito mais embasada, né? Porque vive essa realidade, o professor torce para que nos próximos 500 anos a gente tenha esse cenário melhorado. Infelizmente,